todas as gerações ao longo da história, Deus deu ao seu povo uma missão especial. E embora as especificidades dessa missão tenham variado, o objetivo final sempre foi o mesmo: trazer as pessoas para uma relação salvadora com Deus que durará a eternidade. Com guerra generalizada, desastres naturais, doenças e outros eventos terríveis acontecendo em nosso mundo agora, muitas pessoas estão com medo e se perguntando se estamos vivendo os últimos dias da história da Terra. De acordo com a Bíblia, nós estamos. Hoje apresentaremos as profecias de Daniel e Apocalipse na Bíblia, que nos avisam sobre o que está por vir. Ao estudá-las, podemos estar preparados e descobrir qual é o propósito específico de Deus para nós nestes últimos dias da história da Terra. Mas para entender essas profecias, primeiro precisamos de algum contexto. Então, aqui está uma breve lição de história. Há mais de 2.500 anos, Deus chamou um jovem para uma missão importante. O efeito desta missão não só durou toda a sua vida, mas se estendeu através dos tempos, até hoje. O nome deste jovem era Daniel, e ele descobriu segredos e profecias sobre o que aconteceria no futuro, inclusive durante os últimos dias da história da Terra. Na Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 9, fala sobre essas profecias que Daniel descobriu e as descreve como um livrinho que será selado até o fim dos tempos. Essas profecias dadas a Daniel estão cheias de símbolos e podem parecer difíceis, mas são importantes de entender, porque o seu verdadeiro significado ainda está sendo revelado hoje. Inspirado por Deus, o discípulo João escreveu no livro do Apocalipse: pegue o pequeno livro que está aberto e coma-o, e vai fazer seu estômago amargo, mas vai ser tão doce quanto mel em sua boca. Comendo livros, doce como mel, mas amargo. O que isso tudo significa? Vamos analisar isso. Este livrinho, que, como dissemos, representa as profecias dadas a Daniel por Deus, contém o que é chamado de profecia de 2.300 dias. Sem entrar em detalhes complicados, basicamente, sabemos que um dia equivale a um ano em profecias de Daniel e Apocalipse. Cristãos em meados de 1800 estudaram essas profecias e calcularam que 2.300 anos tinham chegado ao fim e que Jesus voltaria no ano de 1844. Como o livrinho que João fala, esta previsão bem estudada tinha um gosto doce para os cristãos na época, mas quando Jesus não voltou, eles ficaram amargamente desapontados. Este evento é o que chamamos de o Grande Desapontamento e aconteceu em 22 de outubro de 1844. A razão pela qual Jesus não veio foi porque esses seguidores de Deus tinham entendido mal e esquecido alguns detalhes importantes na Bíblia. Havia uma mensagem simbólica adicional no Apocalipse que eles ainda não tinham sido capazes de decodificar. É encontrada no capítulo 14, versículos 6 a 12, e é chamada de as mensagens dos três anjos. Juntas, essas três mensagens são o último apelo de Deus para o mundo inteiro. Embora a primeira e a segunda mensagem angelical tivessem sido dadas aos primeiros crentes do Advento, eles não tinham entendido completamente até que viram como elas se conectaram à mensagem do terceiro anjo. Essas mensagens se tornam ainda mais relevantes pouco antes de Jesus retornar. Então, o fato de que agora entendemos melhor significa que estamos ainda mais próximos da segunda vinda de Jesus. Deus nos pediu para compartilhar essas mensagens com o mundo e para cumprir sua missão de trazer as pessoas para uma relação salvadora com Ele. Mas para fazer isso, precisamos entendê-las. Então, vamos detalhar isso.
A mensagem do primeiro anjo é encontrada em Apocalipse 14, nos versículos 6 e 7. Ela proclama o evangelho eterno e diz ao mundo que o julgamento de Deus veio. Este primeiro anjo, então, pede ao mundo para adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. A maioria das pessoas hoje acredita na teoria da evolução natural proposta por Charles Darwin em 1859. Essa visão de mundo não só nega o papel de Deus como nosso Criador, mas também distorce o seu caráter. Alguns cristãos pensam que você pode acreditar em Deus como Criador e no processo de evolução. Eles acreditam que Deus colocou o processo de evolução em movimento, mas isso não faz sentido. Pense sobre isso. Se o processo de seleção natural e, portanto, a morte ocorreu antes de Adão e Eva existirem, então isso significa que o pecado teria existido neste mundo antes de Adão e Eva, e eles fizeram a escolha conscientes de comer a fruta e convidar o pecado para o mundo. Não faz sentido. Em vez de o pecado ser uma escolha consciente feita pelo homem, o pecado e a morte teriam sido criados e colocados em movimento por Deus. E isso pinta Deus como alguém que gosta de nos ver sofrer, o que não se alinha com um Deus que nos ama tanto que morreria na cruz por nós. Então, este primeiro anjo está nos chamando para reavaliar o que acreditamos. Ele nos pede para acreditar em uma criação literal de 7 dias, como descrito na Bíblia, e reconhecer Deus como nosso Criador. Isso também significa que precisamos reconhecer o sábado. No Jardim do Éden, o sábado foi deixado de lado como um dia para os humanos descansarem e desfrutarem de viver no belo mundo que Deus criou. Deus nos pediu para adorá-lo neste dia e reconhecê-lo como nosso Criador e provedor. Como diz a autora cristã Ellen White em seu livro O Grande Conflito, o sábado será um grande teste de lealdade. A linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Então, em resumo, o primeiro anjo nos pede para adorar a Deus como Criador e adorá-lo no 7º dia, o sábado. Mas e o segundo anjo? O segundo anjo, em Apocalipse 14, versículo 8, anuncia que Babilônia caiu. Mas Babilônia não era um império que existia há mais de 2000 anos? Sim, mas novamente, essa linguagem aqui é simbólica. Nos tempos antigos, a Babilônia era um império poderoso e uma cidade perversa que adorava deuses pagãos e seduzia o povo de Deus a fazer o mesmo. Na história de Daniel, o rei da Babilônia força seu povo, sim, até mesmo os israelitas, o povo de Deus, a se curvar e adorar falsos deuses. Mas os amigos de Daniel se recusam e são jogados em uma fornalha ardente. Quando Daniel rejeita a idolatria, ele é jogado em um covil de leões. Nessas histórias, Deus o resgata. Mas podemos ver aqui que a Bíblia usa a Babilônia para simbolizar sistemas de falsa adoração. Nesta passagem em Apocalipse, então a Babilônia representa igrejas que ensinam muitos dos erros teológicos ensinados e passados pela igreja na Idade Média. Esses erros pintam Deus em uma falsa luz e, portanto, nos fazem adorar um falso Deus. De acordo com a autora Ellen White em seu livro O Grande Conflito, a Babilônia não terá caído totalmente até que a igreja cristã finalmente aceite os fortes delírios de Satanás e rejeite totalmente as mensagens dos 3 anjos. Ou seja, acreditar na evolução em vez da criação de Deus, domingo como o falso sábado e adorar a imagem errada de Deus. Eventualmente, todos os que rejeitarem essas mensagens se unirão plenamente ao mundo secular, aceitando e acreditando no que o mundo acredita. Aqui, o segundo anjo está incitando o povo de Deus a escapar da Babilônia.
Então, como podemos, como cristãos, ter certeza de fazer isso? Primeiro, devemos realmente entender o Evangelho. Só então podemos ver claramente os erros da Babilônia. Isso nos coloca na responsabilidade de estudar nossa Bíblia e entender do que se tratam as mensagens dos três anjos. Sim, expor a Babilônia pelo que ela é pode ser recebida com intensa raiva ou oposição feroz, assim como era na época de Daniel. Mas devemos seguir em frente com o amor cristão e cumprir a nossa missão dada por Deus. Após o segundo anjo ter dado sua mensagem, o terceiro anjo segue nos versos de 9 a 11. Este anjo anuncia um aviso claro para não adorar a besta ou sua imagem, ou para receber sua marca. Aqui, novamente, a linguagem é simbólica, é claro. Como revelação, o capítulo 13 confirma: aqui a besta representa uma igreja apóstata. Apóstata significa uma igreja que renunciou e traiu a verdade de Deus encontrada na Bíblia. Sem entrar em detalhes muito complexos, sabemos que a imagem desta besta representa os Estados Unidos da América. Em O Grande Conflito, Ellen White explica: para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar tanto o governo civil, que a autoridade do Estado também será empregada pela Igreja para realizar seus próprios fins. Por mais de 200 anos, os Estados Unidos têm sido um farol da liberdade religiosa. De acordo com a profecia bíblica, no entanto, no final dos tempos, essa liberdade religiosa será violada e o cristianismo apóstata controlará o governo e aprovará leis que cumpram os seus desejos. E qualquer um que discorde das exigências desta relação de igreja e Estado será punida. Esta besta forçará as pessoas a observar um falso dia de adoração, ou seja, a adoração dominical. Em termos proféticos, chamamos isso de marca da besta. Embora uma igreja possa argumentar que mudou o sábado do sétimo dia para o domingo, e outras igrejas possam dizer que adoram no domingo como um memorial da ressurreição de Cristo, nenhuma das afirmações é baseada na verdade bíblica. Nos últimos dias, líderes religiosos apóstatas ficarão furiosos por não poderem refutar evidências bíblicas para a sacralidade do sábado. E os guardiões do sábado serão perseguidos e presos. Durante esses eventos, a mensagem do terceiro anjo terá um efeito poderoso, pois as pessoas veem a profecia sendo cumprida exatamente como a Bíblia disse que seria. Embora tudo isso possa soar um pouco assustador e avassalador, o que discutimos hoje é um alerta, instando-nos a estudar a palavra de Deus para nós mesmos e estar prontos para o que está por vir em breve. E não precisamos ter medo. Se mantivermos os nossos olhos focados em Jesus e obedecermos ao que Ele diz, Ele promete enviar o Espírito Santo para nos capacitar e nos ajudar a realizar a nossa tarefa de compartilhar a sua verdade, para compartilhar as mensagens dos três anjos. Hoje, convido você a responder ao chamado de Deus dizendo: sim, Senhor, por sua força e poder, irei proclamar as mensagens dos três anjos e compartilharei seu amor com o mundo. Onde quer que você me envie, eu estou disposto a ir. Amém.